Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington. A gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica, Física 1 Mecânica. Hoje é a nossa aula 10, uma continuação do estudo das forças e das leis de Newton, parte 4. Vamos lá? Bem, inicialmente a gente tem que lembrar que em qualquer sistema físico a gente tem sempre um conjunto de forças que são aquelas que mais aparecem. Por enquanto nós já estudamos esse conjunto de forças. A força resultante, a força peso, a força normal, a força de tração e a força de atrito. E hoje a gente vai ter a oportunidade de estudar as componentes da força peso, as componentes Px e Py. A gente percebe que essas forças são importantes em situações onde você tiver o chamado plano inclinado, que é basicamente o estudo que a gente vai fazer hoje. Estudar o que acontece quando o corpo está numa rampa, que a gente costuma chamar de plano inclinado. Ok? Para isso, a gente vai ter um roteirinho para ajudar na resolução dos problemas de dinâmica e aquele roteirinho que a gente já vem utilizando nas aulas anteriores. Então, a primeira coisa é identificar as forças que estão no sistema, depois elaborar o diagrama de forças, isso é fundamental para depois a gente aplicar as leis de Newton. Finalmente, calcular aquelas forças que foram impossíveis, então peso, normal, atrito e outras forças. Quando eu digo calcular, significa que essas forças geralmente têm alguma formulinha que auxilia no cálculo delas. Depois, aplicar a segunda lei de Newton ao conjunto, ao sistema, calcular a aceleração e, finalmente, isolar algum dos corpos e calcular aquela força que está restando. Vamos lá? Bem, primeira coisa, vamos recordar o diagrama de forças. O diagrama de forças é aquele diagrama onde eu pego o corpo e indico todas as forças que agem nele. Então, nessa situação aqui, por exemplo, a gente tem um corpo e nesse corpo tem 4 forças aplicadas nele. Tem uma força motriz, que é essa força que está puxando, por isso que o movimento vai para frente, da direita. Nós temos a força peso, a força normal, e essas forças aqui, quando o corpo está na horizontal, a normal e o peso estão em equilíbrio. E finalmente nós temos a força de atrito, que é aquela força que geralmente, em muitas situações, ela se opõe ao movimento. O movimento acontece para a direita, essa força está agindo para a esquerda. No caso aqui, o peso do corpo é a massa vezes gravidade, então essa força aqui é a massa vezes gravidade. A força normal é essa força aqui devido ao apoio, e a força normal, nesse caso aqui, ela é igual ao peso. E finalmente, tendo a normal, eu pego a normal, multiplico pelo coeficiente de atrito, que é aquele coeficiente que depende dos materiais que estão aqui em contato, no caso aqui o corpo e o piso. Sabendo esse coeficiente, eu multiplico pelo normal, a gente vai ter a força de atrito. Essas são as forças, algumas dasquelas que nós já estudamos nas aulas anteriores. Lembrando que, uma vez identificado o diagrama, a gente depois aplica na segunda lei de Newton, F igual a ma, e aí a gente consegue desenvolver a situação que a gente está querendo. Ok? Lembrando que a força resultante que aparece aqui é a somatória de todas essas forças. Então, a força resultante é a somatória das forças, só que é uma soma vetorial. É uma soma de vetores, ok? Bem, a partir disso, vamos estudar então o plano inclinado e as suas componentes. O plano inclinado seria isso aqui, é um corpo colocado numa rampa. E essa rampa tem uma certa inclinação, que a gente vai chamar de θ. Então a pergunta seria, quais são as forças que estão agindo nesse corpo, nessa situação? Bem, montando o diagrama de forças, nós percebemos que temos duas forças aqui. Nós temos a força peso puxando ele para baixo, e o peso sempre uma força que age na vertical, e aqui a gente vai ter a força normal. A força normal ela fica nessa direção aqui, porque ela é sempre perpendicular à superfície de apoio. Então, se a minha superfície S é esse plano aqui, inclinado, então a minha força normal, para formar 90 graus com ele, ela tem que ficar nessa direção. Perceba que aqui a normal e o peso não estão na mesma direção. Aqui o peso está na vertical, vamos dizer que aqui a força normal está inclinada. Portanto, como isso não está em equilíbrio com isso, é o que faz com que então esse corpo tenha uma força resultante agindo nele, que faz com que ele desça. Porém, para a gente analisar essa situação, o que é conveniente? A gente vai dividir, a gente vai decompor o peso em duas novas forças. Então, vamos fazer a decomposição do peso em duas forças. A força Px e a força Py, são as componentes do peso. Por que Px e Py? Porque a gente vai dividir exatamente esse estudo representando as forças em duas direções. Vai ter aqui a direção x, que é a direção de descida do movimento, então está aqui a direção x, e aqui vai ter a direção y, que é exatamente a direção que passa pela força normal. Fazendo desse jeito, o problema passa a ser analisado de um jeito mais fácil. Por quê? Porque a gente vai pegar o peso e a gente vai decompor ele em duas componentes. Ou seja, decompor é projetar. Então, eu vou pegar o peso, vou projetar aqui na direção x, aqui vai me dar o px apontando para baixo, e eu vou pegar o peso e vou projetar ele na direção y, que vai dar aqui o py, vamos dizer assim, para baixo.
perceber que quando eu olho isso, a gente automaticamente já percebe que eu estou trocando uma força, que é o peso, por duas novas forças, que é o Px e Py. Isso, por incrível que pareça, facilita o estudo. Como é que a gente calcula o Px e o Py? Então, por trigonometria, a gente consegue provar que se aqui é θ, por relações trigonométricas, ou olhando simplesmente a geometria do problema, a gente percebe que aqui também é θ. E aí, aplicando as relações trigonométricas seno e cosseno, a gente consegue descobrir o Px e o Py. Nesse caso aqui, o que é o Px? Px é o peso do corpo multiplicado pelo seno do ângulo de inclinação da rampa. Então, quando eu pego o peso, que é essa força aqui, esse é o peso, e multiplico pelo seno desse ângulo, eu acho o Px. Então, Px é P seno do ângulo. O Py, que é essa componente aqui, o Py é exatamente esse peso multiplicado pelo cosseno desse ângulo. Então, peso vezes o cosseno desse ângulo vai me dar o Py, vai me dar essa projeção. Então, aqui estão as componentes do peso. E aqui lembrando que tanto o Px quanto o Py eles dependem da força-peso, porque foi ela que originou essas componentes. E o peso de um corpo é sempre em mg, massa vezes gravidade. Então isso aqui é uma coisa que a gente tem que sempre fazer quando tiver o plano inclinado. Já achar o peso, que é massa vezes gravidade, e depois pelo seno calcular o Px, pelo cosseno achar o Py. Olhando isso dessa maneira, e a gente percebe que tirando então aqui o peso e trocando por Px e Py, o meu diagrama de forças ficou desse jeito. O Px vai fazer o papel da força resultante e, portanto, a normal e o Py estão em equilíbrio. Então, uma pergunta que a gente poderia fazer agora seria a seguinte: qual é a aceleração de descida, nesse caso, desse corpo, nessa rampa, nesse plano inclinado? Vamos inicialmente considerar que aqui é sem atrito, ok? Bem, olhando aqui para o diagrama, você já percebe que a normal e o Py estão em equilíbrio. Então, esses risquinhos que eu fiz aqui é para dizer que a normal e o Py estão em equilíbrio. É como se uma anulasse o efeito da outra força. Portanto, sobrou o Px. Então, o Px vai fazer, principalmente aqui, o papel da força resultante. Então, para ficar bem claro, a normal está em equilíbrio com o Py, ou seja, a normal, o módulo dela é igual ao módulo do Py, e, portanto, a força resultante, que puxa esse corpo para baixo, é o Px. Aplicando agora a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração, para esse corpinho, bem, eu desconsidero normal e Py, porque já está em equilíbrio, sobra o Px. Então, a força resultante é o Px. Isso é igual a massa vezes aceleração. Porém, vamos resolver esse problema literalmente, ou seja, sem parte numérica. Vamos abrindo a equação, substituindo o que a gente sabe dos termos da equação. Px, por exemplo, é P seno do ângulo. Então, onde está Px, eu coloquei P seno do ângulo. Igual, está aqui igual a massa vezes aceleração. Mas peso de um corpo é mg, como está aqui colocado do lado, é mg. Então, ficou peso mg, seno do ângulo igual massa vezes aceleração. Como aqui tem massa de um lado, aqui tem massa do outro, matematicamente a gente pode cancelar essa variável. Então, cancelando aqui massa, aqui sobrou o A, aqui está o A, aqui sobrou o G seno do ângulo. Ou seja, a aceleração de descida desse corpo ela é causada por essa força, o Px. Mas essa aceleração só depende da gravidade da Terra, que para a gente, né, no nosso curso aqui, a gente está usando sempre valendo 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno do ângulo de inclinação da rampa. Então, basta eu saber esse ângulo aqui, que a gente coloca esse ângulo, faço o seno dele, multiplico pela gravidade e vou ter aceleração. Ou seja, isso aqui não depende da massa. Uma coisa que é muito comum quando a gente olha para isso é você achar que a descida, a aceleração de descida vai depender da massa do corpo. Na verdade, não depende da massa. Considerando que isso aqui é uma pequena queda, como o Galileu já dizia lá atrás, você estudar um corpo descendo uma rampa é uma pequena queda, só que é uma queda mais suave. Ele já havia nos dito lá atrás, nos estudos de queda livre, que isso aqui não dependeria da massa, como aqui está provado. Então, quando eu cancelo massa e massa, significa que isso aqui não depende da massa. Um exemplo, se você tivesse aqui um ângulo de 30 graus, você colocaria aqui 30, ficaria seno de 30. Gravidade da Terra 10. Então 10 vezes seno de 30 é meio, 0,5. Então 10 vezes 0,5, que é meio, vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Então se você acertar essa rampa aqui para 30 graus, esse corpo vai descer com aceleração que é metade da gravidade, que seriam 5 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então isso para o corpo, para um plano inclinado sem atrito. Agora, o que aconteceria se eu pegasse essa mesma situação e colocasse atrito? Bem, a gente já sabe que o atrito é uma força que é contra o movimento. Então está aqui. O corpo vai tentar descer, o atrito vai atrapalhar. E essa é a força de atrito. Bem, nesse caso aqui, o que é importante a gente perceber? Aqui no diagrama de forças, a normal continua sendo igual ao PY, normal igual ao PY. Mas a força de atrito, que é essa força aqui, ela é calculada como μ vezes a normal. Só que a normal, pelo que a gente escreveu aqui, é o PY. Então, a normal é o PY. E o PY a gente colocou aqui embaixo, que é P cosseno.
Então, P cosseno. Então, se eu precisar aqui da força de atrito, vai ser μ peso vezes o cosseno do ângulo. Esse μ é o coeficiente de atrito entre o corpo e a superfície. Outra coisa importante é que se a gente olhar agora aqui, quem é a força resultante? A força resultante vai ser a força Px, que é quem está a favor do corpo, quem faz ele descer, menos o atrito que está atrapalhando. Então é isso que a gente vai escrever agora. Aplicando a segunda lei de Newton para esse corpo, só que agora na situação com atrito, força resultante é massa vezes aceleração. É a segunda lei de Newton ou princípio fundamental da dinâmica. A força resultante, olhando aqui no diagrama, é Px menos Φ, igual massa vezes aceleração. Vamos agora fazer aquele estudo literal da equação, ou seja, não vamos substituir dados numéricos. O Px é peso vezes seno, está aqui embaixo, P seno. Quem é o Φ? Está aqui do lado, μ peso cosseno. μ peso cosseno. Só que o peso a gente sabe que é mg. Esse peso, mesma coisa, mg. Então o que a gente fez? Substituiu o Px por P seno, Φ por μ peso cosseno, e onde tem aqui o peso, a gente colocou mg. Novamente, a gente percebe que aqui tem massa nesse termo, e aqui também tem massa. Quando eu tenho a mesma variável em cada pedaço da equação, a gente pode simplificar. Então aqui eu vou cancelar essa massa, com essa massa, com essa massa. Aqui vai sobrar A, que é o que nós queremos, que é a aceleração de descida. Aqui vai sobrar G seno, que é o que nós já tínhamos antes, quando na situação sem atrito. E agora sobrou esse pedacinho. Menos, está aqui menos μ, está aqui ó, G cosseno do ângulo. Perceba que esse pedacinho aqui é o pedaço que reforça a ideia de que quando nós temos o atrito ele diminui a aceleração. Né? Esse menos está dizendo que a aceleração foi diminuída pela presença do atrito. Então, colocando, como aqui tem G e aqui tem G, eu posso colocar esse G em evidência. Aqui vai sobrar seno, aqui vai estar o menos, e aqui vai sobrar μ cosseno. Então, o que eu fiz foi só pegar aqui o G e colocar em evidência. E, portanto, essa aqui é a equação geral da aceleração num plano inclinado. Com o atrito, que é esse caso aqui, quando tiver atrito, a gente vai saber o coeficiente. Se não tiver atrito, esse termo aqui é zero, isso aqui desaparece, fica só G seno de θ, que é a situação anterior. Então, isso aqui é uma equação geral que vale para o plano inclinado com atrito ou sem atrito. Sem atrito, basta colocar aqui zero, isso aqui desaparece, sobra isso aqui. Ok? Mas o importante foi perceber que a gente teve que fazer aqui o uso das componentes do peso, o Px e o Py. Bem, vamos aplicar isso aqui no exemplo, considerando que seria essa situação. Aqui você tem um corpinho numa rampa, essa rampa tem uma inclinação, o corpo parte da posição x0, passa depois pela posição x1 e vai até a posição x2. Lendo aqui o problema, a gente percebe o seguinte, que ele parte do repouso, então aqui em cima, na posição x0, a posição de partida dele é zero. E ele parte do repouso, então significa que aqui em cima a velocidade dele é zero. Quando deu 1 segundo, tá aqui, ó, após 1 segundo de movimento, ele veio para a posição x1. E esse x1 está dito aqui que é 1 metro. Então daqui para cá ele gastou 1 segundo, e aqui a posição x1 ele chegou em 1 metro. Só que aí o problema diz que ele gasta depois mais 3 segundos para chegar aqui embaixo. Então se ele gastou 1 segundo daqui para cá, e depois gastou mais 3 aqui, então ele gastou um total de 4 segundos para chegar aqui embaixo. Só que a posição x2 nós não sabemos, ok? Ele já dá o seno do ângulo, da rampa, do plano inclinado, o cosseno do ângulo e a gravidade que é 10. Ele quer saber qual é a aceleração de descida, qual é a posição x2 e quanto vale o coeficiente de atrito. Então, primeira coisa, separando as informações, quando o cronômetro está parado, a posição de partida é zero e a velocidade inicial é zero. Depois de 1 segundo, ele passou pela posição x1, que vale 1 metro. Depois de 4 segundos, lembrando que daqui para cá foi 1 segundo, daqui para cá foram mais 3. Então, lá do início até aqui embaixo, passaram-se 4 segundos, até ele chegar em x2. Então, essas são as informações. O que a gente pode fazer agora? Separando essas informações, a gente calcula a aceleração de descida. Como eu tenho aqui o x0, tenho a velocidade inicial e tenho o x1, e eu sei que a aceleração de descida na rampa ela é constante, esse é um problema de MRUV. Então, se é um MRUV, a gente pode usar a equação horária da posição do MRUV. X final igual a x inicial, V e T, A sobre 2T quadrado. Só que aqui a posição final, entre x0 e x1, a posição final é x1. O ponto de partida é x0. VI nós temos, e aqui a gente vai tentar descobrir quem é a aceleração. Substituindo os dados, x1 vale 1 metro, foi dado no enunciado. Ponto de partida, x0 é 0. Velocidade inicial é 0, ele parte do repouso. O tempo de descida de x0 até x1, 1 segundo. Então aqui ficou A sobre 2, e aqui o tempo de descida é 1 segundo. Porque aqui é 1 ao quadrado. Então aqui vai ficar 1, 0 a gente pode cancelar, porque somar 0 não muda nada. 0 vezes 1 vai dar 0, também cancela. Sobrou A sobre 2, 1 quadrado. Só que 1 quadrado é o próprio 1. Multiplica por A, vai dar A sobre 2. Então perceber que aqui, essa continha aqui deu A sobre 2.
tudo isso igual a 1. Se eu quero saber a aceleração, é só fazer 1 vezes 2, que vai dar 2 metros por segundo quadrado. Essa é a aceleração de descida durante toda a rampa, durante todo o movimento. Só que agora eu quero saber a posição x2. Quem é a posição x2? Basta aplicarmos de novo a equação horária do MRV. X final, x inicial, só que agora o x inicial continua sendo o ponto lá de partida, que é o x0. Só que agora o x final é o x2, que é isso que a gente quer saber. Então vai ficar x final é o x2, ponto de partida 0, velocidade inicial lá em cima, ele também partiu do 0, esse aqui a gente vai colocar 0. A aceleração nós já temos, e aí a gente quer saber exatamente x2 a partir do tempo que ele levou para descer e chegar até lá embaixo, que foram 4 segundos. Então, substituindo, x0, 0. Velocidade inicial do movimento, 0, está aqui no cantinho. O tempo de descida até lá embaixo, aqui, 4 segundos, 4. Mais a aceleração de descida, está aqui, 2 sobre 2, vezes o tempo de descida, que são 4 ao quadrado. 0, isso aqui vai cancelar, 0 vezes 4 vai dar 0, vai cancelar, vai ficar 2 dividido por 2, que vai dar 1. 4 ao quadrado dá 16. 1 vezes 16 dá 16 metros. Então, até lá embaixo, na posição x2, ele gastou 4 segundos para chegar lá embaixo, e a posição dele de chegada é 16 metros. Ok? Finalmente, eu quero saber agora quem é o coeficiente de atrito. Né? Não foi dado para nós, mas a gente pode calcular. Bem, considerando que isso aqui é um plano inclinado com atrito, e aqui está o diagrama de forças, né? O Px é quem faz ele descer, o atrito é contra. E a normal e o Py estão em equilíbrio. Como aqui é um plano inclinado com atrito, a gente já pode, para calcular esse coeficiente que ele quer, a gente pode usar aquela equaçãozinha que a gente deduziu. Essa aqui é a equação do plano inclinado com atrito. A aceleração, a gente já sabe que é 2, nós calculamos lá inicialmente no item A, a gravidade da Terra é 10, o seno do ângulo foi dado no problema que é 0,6, o μ é a pergunta do problema, o nosso coeficiente de atrito, e o cosseno do ângulo foi dado, 0,8. Então, basicamente, é pegar a equação que a gente deduziu de um corpo descendo uma rampa com atrito e substituir os dados. Lembrando que aqui a gente vai calcular o coeficiente. Aqui aplicando a distributiva, a propriedade distributiva, 10 vezes 0,6 vai dar 6, aqui vai estar menos. 10 vezes 0,8 vai dar 8. 8 vezes μ dá 8μ. Aí eu pego menos 8μ e jogo lá para o outro lado, fica positivo. Pego o 2 que era positivo, jogo para o outro lado, fica menos. Então aqui vai ficar 6 menos 2 vai dar 4. O 8 que estava multiplicando passou dividindo, 4 dividido por 8 deu meio. Esse é o meu coeficiente de atrito entre o bloco, ou seja, entre o corpo e a superfície. E não tem unidade de medida. Lembrar que o coeficiente de atrito é uma grandeza adimensional. Ok? Para a gente terminar, vamos aplicar em mais um exemplo aqui do plano inclinado agora sem atrito. Tá bem? Então eu tenho essa situação aqui. Eu tenho um sisteminha formado por dois corpos, esse sistema que você está vendo aqui na figura. O corpo B está pendurado por um fio que passa por uma roldana ideal, e esse fio está conectado num corpo A. O corpo A está num plano inclinado, cuja inclinação é de 30 graus. A gente quer saber nessa situação qual é a aceleração do sistema e qual é a força de tração no fio. Então, nesse caso aqui, primeira coisa é montar o diagrama. Então, o diagrama ficaria para esse corpo aqui. A gente vai ter aqui o Px, aqui a gente vai ter Px para baixo, né? O Px sempre aponta para baixo. A gente vai ter a tração puxando o corpo para cima, tração. No corpo B, a gente vai ter aqui o peso dele puxando ele para baixo, e como tem um fio aqui, o fio vai tentar sustentar o peso dele. Está aqui a tração. Então, aqui a gente não teve necessidade de colocar aqui o Py e a normal, porque a gente já sabe que está em equilíbrio. Tá bem? Então aqui vai ter o Py e aqui tem a normal, mas como ele já está em equilíbrio, a gente não marcou aqui. O que a gente vai fazer agora? Determinar a direção do movimento. Aqui eu já até me adiantei e coloquei que a direção do movimento é o corpo A subindo e o B descendo. Mas, professor, como é que você sabe isso? Pessoal, simples. A partir dos dados do problema, a gente já sabe que a massa do corpo A e do corpo B está lá escrito no enunciado que as massas são iguais, 10 kg. A gravidade da Terra é 10 e o seno do ângulo de 30 graus é meio. Em qualquer calculadora, seno de 30 é meio. Como é que eu sei que o corpo B desce e o corpo A sobe? Bem, calculando o peso de A, pelo peso de A, a gente calcula finalmente a componente dele, que é o Pxa. Então, o peso do corpo A é massa vezes gravidade. A massa dele é 10, a gravidade é 10, vão dar 100 newtons. Como é que eu calculo Px, essa componente? Px é peso vezes seno do ângulo. Como aqui é o peso de A, aqui eu vou usar o peso de A multiplicado pelo seno. Aí eu vou ter a componente x do corpo A, que é essa componente aqui que tenta fazer o corpo descer. Só que se eu pegar aqui o peso é 100. Calculamos aqui. O seno de 30 é meio. 100 vezes meio dá 50 newtons. Então aqui esse corpo está sendo puxado para baixo com 50 newtons. É o peso que está forçando para cá. Em compensação, o peso de B é um peso maior, porque a massa vezes a gravidade. A massa dele é 10, os corpos têm a mesma massa, a gravidade da Terra é 10, então vai dar 100 newtons. Então, raciocinando um pouquinho, se esse peso aqui que está puxando para baixo vale 100,
e esse aqui que está puxando aqui para baixo só vale 50, então quem vai vencer esse cabo de guerra é o PB. Então daqui eu concluo que como o peso do corpo B é maior que a componente X do corpo A, o corpo B, portanto, desce, como esse peso aqui é maior, então esse corpo vai descer, consequentemente ele puxa o corpo A, então o corpo A sobe. E daqui a gente consegue agora finalmente calcular a aceleração, aplicando a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes a aceleração, segunda lei de Newton. Olhando aqui no diagrama, vamos olhar aqui, começar pelo corpo B. O peso dele é a favor do movimento, positivo. Essa tração é contra o movimento, negativo. Essas aqui são as forças no corpo B. No corpo A, desconsiderando aqui PY e a normal, sobraram essas duas forças. Essa força aqui é quem está puxando o corpo para cima. Então, essa força é positiva, mais T. Essa força aqui está contra, está aqui negativa. Tudo isso igual. Como eu estou olhando o sistema, aqui vai aparecer a massa do A e do B juntos, vezes a aceleração. Aqui a gente pode cancelar menos T com mais T, sobrou PB menos PX de A igual massa do A mais massa do B vezes a aceleração. Substituindo os dados, PB nós tínhamos calculado antes, tinha dado 100, o PX, a componente X do corpo A, tinha dado 50, a massa de cada corpo é igual, 10 mais 10 vezes A. 100 menos 50 dá 50. 10 mais 10 dá 20, isso está multiplicando, vai passar dividindo, está aqui, vem para o denominador. 50 dividido por 20 deu 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então esse corpo aqui vai subir com essa aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado, ao mesmo tempo que o B vai descer com a mesma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Finalmente, qual é a força que tem na tração no fio? Então, a força de tração no fio vai ser, vamos isolar um corpo. Então, isolando aqui o corpo B, isolando o corpo B, vai ficar força resultante igual massa vezes aceleração. A gente está aplicando isso agora apenas para o corpo B. Então aqui vai ficar essa força a favor do movimento, que é o PB, menos essa força que é contra, que é a tração. Então ficou PB menos tração. Como a gente isolou o corpo B, aqui entra a massa do corpo B, massa de B, vezes a aceleração. Perceber que o PB nós já temos lá no problema, valia 100 newtons, a gente calculou lá no início. A tração é a pergunta agora. A massa de B valia 10 e a aceleração a gente já calculou no item anterior que vale 2,5. Então sobrou aqui como variável para calcular a tração no fio. Portanto, vai ficar 10 vezes 2,5 vai dar 25. Aí a gente pega aqui esse menos T, joga aqui para o outro lado, vai ficar mais T. Tá aqui. E esse 25 a gente joga para o outro lado e vai com menos 25. Ficou 100 menos 25. 100 menos 25 dá 75 newtons. Então, nesse fio aqui, a tração nesse fio é de 75 newtons. Só, essa foi a nossa aula 10 sobre a aplicação das leis de Newton, só que agora é no plano inclinado. Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês para a continuação das próximas aulas. Até breve.